Você sabe mesmo o que é trabalho infantil? Hoje, o trabalho infantil afeta o desenvolvimento da criança e também perde a sua infância. Nem todo trabalho é considerado infantil. É considerado infantil no momento que priva a criança de fazer certas coisas, priva de ir à escola. Nunca tive que fazer trabalhos quando criança. Sempre tive como custear as despesas, ir à escola e tal. As crianças devem trabalhar, sim. Eu não diria que sou uma vítima, mas sim, eu já passei, porque as condições não eram exatamente favoráveis. Primeiro, eu era o primeiro filho da minha mãe e nem sempre a minha mãe que tinha que fazer tudo. Eu era obrigado a aprender a fazer algumas coisas para poder ajudar. O mais correto é as crianças irem à escola, porque elas precisam aprender e que também naquela idade elas não estão preparadas para trabalhar. Você tem que ver qual é a idade da criança. Estamos a falar de 5, 12, 18. Então, se uma criança está a ser usada no tráfico ou em pornografia, menos de 18 anos, estamos a falar das piores formas de trabalho infantil. Se a criança está a trabalhar várias horas, 8 horas, 9 horas por dia, a fazer trabalhos que vão pôr em causa a sua saúde mental e física, aí chamamos que está em trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil são as que representam mais riscos à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças, como a exploração sexual e a escravidão. Em todo o mundo, a África concentra a maior parte dos casos. Neste momento, é o continente que tem mais trabalho infantil. Temos neste momento por volta de 72 milhões de crianças trabalhadoras em África, e quer dizer que temos uma criança em 5 que trabalham, e infelizmente essas crianças estão em 30% estão fora do sistema escolar, e outras que combinam o trabalho infantil e a escola. E nesse contexto temos também o que é de ressaltar que 59% dessas crianças que estão no trabalho infantil têm menos de 12 anos, com a idade mínima de acesso ao trabalho, que normalmente deve seguir em relação com a idade escolar, de fim da escolaridade obrigatória nos países que são membros da OIT. Por exemplo, um jovem de 17 anos é considerado menor de idade e não pode fazer determinado trabalho de casa. Eu acho que esse jovem, no futuro, pode ter problemas para poder arranjar algum emprego ou poder saber fazer algum tipo de trabalho. Talvez a partir dos 16, 17 anos, porque a partir daí ela consegue conciliar o trabalho com a escola e outras tarefas. O essencial é estudar. Tem que estudar. Depois, com o tempo, o trabalho vem. Mas só que não podemos colocar como trabalhar como se fosse uma prioridade. Eu comecei a fazer trabalhos de casa muito cedo, até os meus 6 anos. Mandavam-me lavar louça, mandavam-me cartar água, eu vivia em Lixinga nessa época, e usávamos poços, então tínhamos que tirar água nos poços. E eu não achava aquilo como se fosse um trabalho forçado. Eu não posso afirmar que é errado ou certo, mas só que isso depende das necessidades de cada um. Muitas das crianças que têm trabalhado, por vezes vivem com as avós e tal, e não têm como ter benefícios, né? Então elas precisam trabalhar para quê? Para alimentarem-se. Muitos não têm a oportunidade. Tem alguns pais que mandam os filhos para fazerem atividades fora de casa, como por exemplo vender, e as crianças ficam expostas à rua. E aquilo é feito, eu acho, por necessidade, porque se não tivesse necessidade de mandar a criança lá, não teria. Por vezes elas necessitam ajudar a família. Mas existe uma linha tênue que deixa muitas pessoas confusas. Ajudar os pais em casa é trabalho infantil? Ou é possível conciliar o trabalho e a escola? Agora, muitas das vezes têm-nos dito, trabalhamos, e eu utilizei muito essa, digamos, uma anedota do que aconteceu comigo. A minha filha, eu pedi para ela
para lavar a louça. E ela perguntou-me, e ela pensava que eu estava a lutar contra o trabalho infantil, estou-lhe a mandar lavar a louça. Então, é para ver que temos, e são essas às vezes as anedotas que dizem eu trabalhei, eu fiz isto. Todos nós trabalhamos, todos nós contribuímos, mas não trabalhamos. Digamos que o que fazíamos não foi considerado, não foi utilizado de maneira a nos impedir de maneira alguma a atingir ir à escola, porque o que nós não vemos às vezes é mandar uma criança fazer certos trabalhos de maneira repetida. Chega a um ponto, ela chega à escola, não consegue seguir, ou porque não fez o trabalho de casa, ou porque está muito cansada. E aí vemos os efeitos que acontecem, mas o que às vezes a gente não prevê é que acabamos por dizer que a criança ou não é muito inteligente ou é preguiçosa, quando às vezes há por detrás dessas atitudes ou de um trabalho infantil que esteja escondido. Em Moçambique, mais de 1,5 milhão de crianças de 5 a 14 anos trabalham. Entre os PALOP, a Guiné-Bissau tem a pior situação em relação ao trabalho infantil. Tivemos como informação das certas crianças que são levadas para os países vizinhos da Guiné-Bissau para serem exploradas. Temos casos outros de utilização de crianças em outros países, mas eu diria que temos que ver, são os diferentes níveis de desenvolvimento dos diferentes países. Se vermos um lado positivo, Cabo Verde, do ano passado, aqui na OIT, foi utilizado como um caso que tem progressos no combate ao trabalho infantil, e eu acho que isso permite também reforçar essa colaboração entre os diferentes países de língua oficial portuguesa. Todas as crianças no mundo hoje devem ser protegidas para não estarem expostas ao trabalho infantil e, sobretudo, às piores formas de trabalho infantil, que são 4. O primeiro, que sejam expostas a alguma exploração que tenha um impacto na saúde e no bem-estar, que sejam utilizadas em termos de tráfico e que sejam utilizadas em atividades ilícitas como a pornografia e outros. E uma quarta categoria, que é a categoria que nós falamos das piores formas, que devem ser identificadas pelos países, em função do desenvolvimento econômico e da situação do país. Gostou desse vídeo? Compartilhe e deixe a sua opinião sobre o trabalho infantil aqui nos comentários.